Domo, meu querido e minha querida jovem Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Black Clover e seu episódio de número 95, um episódio que, se você perguntar a minha opinião, sinceramente, eu diria que foi muito bom, pelo fato do que, Haru? Então, eu gostei da abertura, esse é o primeiro fato que eu quero levantar já no começo do vídeo, mas eu vou falar só daqui a pouco. A abertura é muito boa. Outro ponto importante do episódio, o plot twist. A gente achava que o Irito era o Irito e na verdade ele é o Patori, mas quem é o Patori? A gente já vai falar disso. E outro ponto importante é que foi focado nos elfos, os grandes vilões da obra de Black Clover. Eu diria que são os maiores vilões, que desde o começo são os principais dessa primeira fase de Black Clover, seja que foi finalizado no mangá agora ou que está sendo adaptado no anime, eles que são, digamos, o grande motivo, o grande centro da obra. Então foi legal ver, digamos, o ressentimento, o motivo deles serem contra os humanos. Então eu diria que a raça dos elfos, eles têm um motivo justo, porque, querendo ou não, o que eles estão fazendo é meio que uma justiça para a sua raça. Então particularmente eu gostei, mas vou falar disso no vídeo. Então vamos falar de Black Clover e seu episódio de número 95, conhecido como a raiva, o ressentimento, a admiração, a origem de Patori. Vamos falar agora da abertura nova de Black Clover, a oitava abertura chamada Sky and Blue, uma abertura que particularmente eu gostei bastante. Acredito que eles, se quisessem, poderiam ter colocado um spoiler nessa abertura, e como poderiam desse arco, se eles quisessem, eles poderiam ter colocado um spoiler bem gostoso, que nem certos outros animes shounen. Mas, para todo caso, falando, o fato principal, eles colocaram a primeira fase desse arco, que vai ser a Batalha dos Cavaleiros Mágicos contra os Elfos. Depois terá outra abertura relacionada ainda a esse arco, porque daí, digamos que o arco toma um outro rumo. É uma outra batalha, são outros vilões, alguns personagens continuam, então vai ser legal a outra abertura. Mas, para todo caso, focando nessa, gostei bastante, não tem muito o que ressaltar. A gente viu que alguns dos Royal Knights, pelo que deu a entender na abertura, eles estão possuídos, eles estão do lado dos Elfos. Então a reencarnação deu certo e tomou o corpo de alguns cavaleiros mágicos. Então a gente já nota isso pela abertura, por conta que mostra o Riro meio que lutando contra o Asta. E também mostra a grande luta que terá, que é do Patori, ou Irito, contra o Yuno e o Asta. Temos visto, digamos que as cenas do Asta e do Yuno desde pequeno. Isso foi legal pelo fato que a gente sempre via, digamos que o Asta à frente e o Yuno sempre seguindo. E com o tempo cresceu, digamos que mudou muitas coisas, como o Yuno mesmo mudou. Ele mesmo já disse isso várias vezes no anime. A gente viu que ele sempre está tentando evoluir, ultrapassar o Asta. Não é à toa que ele está na transformação de elfo ou espírito de vento, e ele está bem à frente e o Asta tentando alcançá-lo. Então essa questão, essa ligação ali dos dois personagens principais da obra foi algo evidente na abertura e que foi muito legal. Principalmente pelas cenas que mostraram. Eles vão trabalhar em conjunto para tentar lutar contra o Patori, por exemplo. Então foi bem legal isso. Ou é o Reihito. Mas para todo caso você entendeu. Além de vermos também outras cenas que foi mostrado lá da Capitão dos Royal Knights, a Negorium, tipo, ajudando. Então, digamos que vai ser muito legal. A abertura em questão, ela não deu spoilers, mas ela colocou algumas coisas que vão acontecer e que são coisas que, tipo, você sabe que vai acontecer, porque, digamos que são lutas que é meio óbvio, tipo, o protagonista enfrentando o grande vilão. Então, vai ser bem bacana ver isso quando chegar. Mas vamos falar de um dos pontos fundamentais e importantes, eu acho que do arco e desse episódio em especial, o ponto dos elfos. Eles estão errados em tentar exterminar a humanidade pelo fato do que a gente viu que eles nunca fizeram nenhuma ameaça para os humanos, eles nunca tinham uma relação tipo, vem cá amigão, vamos conversar. Mas eles nunca tinham uma relação tipo de ameaça, de guerra, de morte. Era tipo, eles no canto deles, no mundo deles, e os humanos no mundo dos humanos. Então digamos que os humanos, digamos no final do episódio, tentarem, digamos, causar um genocídio, ou melhor, eles causaram isso, e exterminar os elfos foi algo cruel, foi algo doloroso e algo sem motivo. Não existe motivo, eles são uma ameaça por causa do poder, então vamos matá-los. Isso é errado. Então digamos que os elfos estão muito justos agora em tentarem se vingar dos humanos. Mas isso é só meu ponto de vista, você pode discordar à vontade. Se você tem uma outra visão sobre isso, me diga nos comentários. Mas eu acredito que é justo agora que os humanos paguem um preço pelo fato do que a gente viu que, tipo, os elfos levavam uma vida calma, digamos que de harmonia. Havia elfos e humanos e uma boa relação, como a Tétea, o Irito e o Rei Mago, o primeiro Rei Mago. Então digamos que eles sempre tiveram uma relação bem estreita, como foi mostrado no episódio.
Então o fato, digamos que deles terem feito isso no final do episódio foi algo muito triste, e isso causou, digamos que a raiva dos elfos, porque tipo, eles já não tinham uma confiança nos humanos, eles só tinham uma confiança nos humanos por conta do irrito, e após eles verem que os humanos vão, invadem, digamos, o mundo deles e começam a causar flechas, ataques, exterminam com magia de luz, o que eles vão achar? Claro que vão pensar que os humanos são repugnantes e vão tentar se vingar se eles tiverem a chance, e não foi à toa que isso aconteceu com o jovem Pattori. Pattori, como vimos nesse episódio, era Rihito, ou melhor dizendo, Rihito é Rihito e Pattori é Pattori, mas Pattori por uma grande parte do tempo se passou a ser por Rihito para que ele fizesse, digamos, arquitetasse esse plano de trazer os elfos de volta à vida, pois esse é a real intenção, o real objetivo deles. Claro que exterminar a humanidade, como ele falou, é uma das intenções, mas a real intenção, digamos que de Rihito, era conseguir com que os elfos continuassem vivos, retornassem à vida. Então, por isso que ele se passou a ser por Rihito, mas depois vimos que Pattori finalmente mostra sua real intenção, sua identidade, que ele não consegue perdoar, que ele odeia os humanos. Não é à toa que a gente viu que ele fez lá dos sacrifícios daqueles 3 membros que ele tinha recrutado para que ele conseguisse retornar o corpo dos elfos de volta à vida. Então isso foi uma cena bem legal, por conta que a gente viu que de todos os meios, se ele precisasse sacrificar quem fosse necessário, ele iria fazer isso. Esse realmente é Pattori, e não Rihito, como ele mesmo falou. A partir daquele momento, essa foi a fala de Rihito. Agora eu vou falar o que eu acho, ou seja, agora estamos conhecendo quem realmente é a pessoa que vivia, digamos que era a outra personalidade, a outra alma que habitava o corpo do Vegash. Vemos que o Pattori realmente admirava o Rihito desde pequeno, digamos que quando o Rihito recebeu lá o Grimório dele de 4 folhas, que tipo, quem recebe esse é que tipo vai ter boa sorte, e digamos que o Rihito já tinha uma fama, tipo, ele era uma pessoa bem respeitada entre os elfos, então digamos que o garoto em questão, o jovem Pattori, sempre conversava com ele, tanto que a gente viu a cena que o Rayas falava: mata cá, você de volta veio aqui, show, sai, você só incomoda. E daí, digamos que o Rihito era super gentil, super calmo, falava, ele não está incomodando, deixa ele, Rayas. E sempre conversava, porque o Pattori sempre ia ali para conversar com o Rihito, tanto que a gente viu que ele falava, você não acha que os humanos podem nos atacar? E daí o Rihito responde que não passa de boatos. Então digamos que ter visto esse ataque dos humanos pode ter mudado muito a mente deles. A mente dos elfos, que tipo já não acreditavam, que tipo se sentiram mais traídos ainda, e a mente, digamos, do Rihito, provavelmente, porque a gente não sabe ainda o que o Rihito pensa. Tipo, ele pode estar se sentindo com muita raiva, com muito ressentimento, com muito ódio dos humanos, afinal, digamos que o grande amor dele foi perdido. Afinal, vimos a relação, digamos, do Rihito e da Tete, e sobre isso eu devo falar rapidamente já no vídeo, mas falando, querendo ou não, esse sentimento também de ter, digamos, que meio de culpa pelos elfos, pelo grande amor dele ter sido perdido, pela bondade, pela ingenuidade de ter achado que os humanos nunca iriam atacar, isso talvez pode ter resultado, digamos, na utilização da magia proibida. Afinal, vimos que o Rihito meio que quis salvar todos seus companheiros, afinal, como o Pattori observou, ele fez uma Kinjutsu Mahou, então a gente viu que o Pattori foi o primeiro a despertar no corpo de um humano, e assim ele continuou que o plano de reencarnar trazer os outros elfos. Então podemos dizer que o Rihito, após ver o que aconteceu, já tornou isso um objetivo? A gente só vai saber isso com o decorrer dos episódios, mas sobre o Rihito a gente pode pensar muito ainda, porque ele é um personagem que promete ser bem interessante, e eu espero que ele apareça logo e veremos daí a verdadeira, real intenção dele sobre tudo isso, sobre os elfos e sobre os humanos. Mas então vamos falar agora, digamos, de como Rihito e Tete se conheceram. Afinal, Tete foi a humana por quem Rihito se apaixonou, e ela é irmã de um grande cavaleiro mágico, de um dos melhores e maiores. Mas se eu falar agora pode ser que seja spoiler, apesar que eu acho que eu já dei spoiler no vídeo de hoje, mas pra todo caso, vamos falar da Tete e de seu irmão. Então, acontece que, digamos, ela foi pega por um tornado mágico, ela é uma princesa da realeza, e o que acontece é que vemos que Rihito está no local onde ela foi pega pelo tornado de mana. Então acontece que ele utiliza-se da sua magia de espadas e ele consegue salvá-la junto da magia de luz de um cavaleiro que era o irmão da Tete. Então vemos que ambos tendo salvo, eles começam a conversar, porque ambos possuem um Grimório de 4 folhas, então assim que surge a amizade de elfos e humanos. Não é à toa que daí mostra, o tempo se passou, a Tete e o Rihito se casaram, iam ter um filho, e daí mostrou todo o incidente do casamento. Isso foi um problema por conta que no dia do incidente do casamento foi o dia que aconteceu dos humanos atacarem os elfos com a magia de luz, e essa magia de luz é semelhante ao do irmão da Tetia. Então o que acontece é que acharam que os humanos estavam traindo, por conta que vemos que foi estreita uma relação durante todo esse tempo. Digamos que ele falou que os elfos
elfos e os humanos podem se tornar companheiros. O uso em grande massa da magia deles com os dispositivos mágicos dos humanos podem tornar a civilização um lugar melhor. Então, após eles verem que sofreram um ataque, eles podem ter se sentido usados pelos humanos. Então, foi bem legal essa parte. Eu acho que foi uma parte que, tipo, os elfos estavam muito tristes mais do que tudo. Então, eu espero que nos próximos episódios seja mostrado mais sobre isso. Mas para todo caso, a gente viu aí cenas do irmão da técnica, devo dizer que ele é um grande cavaleiro mágico. Para todo caso, então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar sobre o episódio de número 95 de Black Clover, um episódio que foi muito bom de assistir, por conta que a gente viu meio que, tipo, é o Paturi, o cara que tá organizando tudo isso, só que ele está organizando, digamos, pelo nome do Urihito, porque o desejo do Urihito salvar a todos foi passado para o Paturi, pelo menos é isso que a gente viu por esse episódio. A única parte confusa foi a aparência do Paturi ser semelhante ao do Urihito. Isso a obra deixou meio confusa, ao mesmo tempo que não deixou, porque pode ser que pela magia do Urihito ter feito, daí o Paturi reencarnou do corpo do Vegush, digamos, com a aparência idêntica da pessoa que ele mais admirava. A gente sabe que com a aparência idêntica ele conseguiu ter o Grimório lá do Urihito. Isso a gente viu, que ele teve os mesmos poderes, aparência idêntica, mas então era como se a mente dele tivesse no corpo do Urihito. Isso foi algo que não deu pra entender, mas talvez com os próximos episódios a gente entenda. Mas não tem muito sentido do porquê, digamos, dele ter ficado com a aparência idêntica e até mesmo o Grimório. Provavelmente foi pelo fato dele ter utilizado a sua magia proibida e ter conseguido salvar a alma de milhares de elfos, e pelo fato de ter utilizado haveria uma grande consciência e ele teria que ficar selado. Lembremos que é um elfo na base do Byakuya, e aí esse elfo tem a aparência idêntica do Urihito, então provavelmente é ele, tanto que o Yuno chegou lá por primeiro e eles se depararam com esse elfo. Então pode ser que seja uma consequência, por isso que daí o Paturi ganhou esses poderes e a aparência idêntica do Urihito, até que ele conseguisse desfazer tudo isso e daí devolvesse o poder dele, ou ambos dividem o mesmo poder agora. Bom, a gente deve saber isso com o decorrer dos próximos episódios, acredito que talvez no próximo. Vamos ver com o tempo e quem sabe a gente entende melhor disso, mas se você já sabe, me diga nos comentários. Para todo caso, vamos continuar falando das outras partes. Foi interessante, a gente viu que o Urade sabe a real identidade dele, mas meio que ele age como se ele fosse o Urihito. Isso foi legal. A gente viu que o Paturi teve que se utilizar de grande quantidade enorme de magia para trazer somente 3 elfos de volta à vida, e depois para trazer todos realmente de volta, ele deveria coletar todas as pedras mágicas. Então esse episódio foi muito bom pelo fato de mostrar, digamos, qual era a real intenção, que era trazer, reencarnar todos os elfos e o porquê deles precisarem das pedras. E foi mostrado que eles conseguiram realizar isso. Só que agora é esperar o próximo episódio pra gente saber o que vai acontecer. Mas pra todo caso, me diga nos comentários o que você gostou, o que você achou desse episódio. Se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo, dê like que isso vai ajudar bastante. E se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Então, meu querido e minha querida Kohai, para você que esperava ver o Yuno já meio que virado num elfo no próximo episódio, sinto lhe dizer, mas provavelmente não vai ser isso. Talvez seja, mas a gente já viu que eles nos enganaram mais de 2 episódios, pelo fato de que esse episódio a gente achava que já ia mostrar o Yuno e não mostrou, foi flashback do Paturi e lá do Urihito. No próximo episódio, pelo título, vai ter relação com o Yami, pelo que mostrou que ele vai lutar contra os elfos e vai derrotá-los. Então a gente já viu que a reencarnação dos elfos deu certo, só que a gente não sabe ainda quem os elfos possuíram os corpos, porque isso é algo interessante de se ver. A gente vai ver quais são os cavaleiros mágicos que agora meio que lutarão contra os seus antigos companheiros. Vai ser bem interessante essa parte, mas o que a gente sabe é que o próximo episódio deve focar no Yami e quem sabe ainda mostra um pouco do Asta e talvez até mesmo do Yuno. Mas assistindo o próximo episódio a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo do Black Clover. Mata, né?